Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler, queridos, do primeiro versículo ao versículo de número 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo de número 5. E se você estiver pensando, o pastor endoidou, porque ele pregou nesse texto semana passada, ele vai repetir o sermão assim? Não, calma, não se desespere. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1, onde a palavra do Senhor diz assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra e adoramos o teu nome, o teu bendito nome, porque o Senhor é bom e o Senhor manifesta a tua bondade, o teu caráter através da tua palavra. Deus, nós contemplamos a verdade quando o Senhor fala conosco através da tua palavra, e quando nós contemplamos a verdade, nós ficamos maravilhados com ela. E por isso, Deus, nós pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos para entendermos a realidade gloriosa que o Senhor quer falar, comunicar aos nossos corações através da tua palavra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor tire qualquer impeditivo da nossa mente e do nosso coração para ouvirmos o Senhor e celebrarmos a verdade. Fala conosco, opera nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu morei por 10 anos na cidade de Araucária, quase 10 anos na cidade de Araucária, e lá tinha uma construção quase na esquina do apartamento em que nós morávamos, e que durante os quase 10 anos que nós moramos lá, a obra ficou parada. Ela já estava parada quando nós chegamos e permaneceu parada por aqueles quase 10 anos. Ao que parece, logo que começaram a construir, logo que lançaram os primeiros fundamentos, acabou que a obra foi embargada e ela nunca pôde ser terminada. Mas a construção permaneceu ali. Dava para ver que seria um prédio de uns 3 ou 4 andares, talvez. Alguns dos pavimentos a gente já conseguia até perceber que já existiam. Provavelmente seria uma espécie de um shopping, né? O que para Araucária seria algo grandioso demais, né? E por isso acabou que o shopping não deu certo. É lógico que esse shopping não seria tão grande quanto os shoppings que nós temos aqui em Curitiba. Mas, irmãos, o que me chamava a atenção sobre aquele prédio é que eu, como leigo, eu não conseguia olhar para aquela construção e descobrir qual que era o problema, qual que era a razão pela qual a obra tinha sido embargada. Eu olhava para aquele prédio todo ali disponível numa esquina boa, movimentada, e a única coisa que eu conseguia pensar quando eu olhava para aquele prédio era: nossa, isso aqui dava um igrejão. Essa obra, queridos, nos mostra que é possível construir algo de maneira errada. É possível construir algo de forma errada e o resultado da obra ser, para dizer o mínimo, inadequado ou pelo menos desprezível. E ainda pior, é alguém olhar para essa obra inadequada e pensar: nossa, que igrejona. Acontece, irmãos, que infelizmente nós acabamos fazendo a mesma coisa quando se trata da nossa vida espiritual, da nossa vida como igreja.
Nós somos chamados como pedras vivas para edificarmos a casa do Espírito, a casa espiritual, que é a igreja. E na semana passada, queridos, eu enfatizei aquilo que o apóstolo Pedro nos fala nos versículos 1 a 4 desse texto, que nós devemos abandonar os pecados que destroem a verdadeira comunhão, que nós devemos desejar ardentemente a Cristo e que é o genuíno leite espiritual, e nós devemos nos achegar continuamente a Jesus para experimentarmos essa realidade gloriosa, essa realidade maravilhosa que é sermos a casa do Espírito, a casa espiritual que é a igreja. Hoje, no entanto, irmãos, eu quero enfatizar essencialmente o versículo 5, para que nós, como igreja, sejamos uma casa do Espírito que verdadeiramente agrada a Deus. E por que eu quero dar essa ênfase, irmãos? Não apenas porque semana que vem nós celebramos os 67 anos da nossa igreja, mas principalmente porque eu creio que é possível tentar construir uma, entre aspas, casa que desagrada a Deus. Eu acho que você vai concordar comigo que é impossível que uma casa do Espírito, uma casa espiritual, seja desagradável a Deus, não é verdade? Uma casa do Espírito sempre vai ser agradável a Deus. No entanto, irmãos, é plenamente possível tentar construir uma, entre aspas, casa da qual Deus não se agrada. E a Bíblia está cheia de histórias de gente que tentou construir casas para Deus, mas que Deus não se agradava dessas casas. Talvez a história em que nós mais nos lembremos, irmãos, a respeito disso, seja a história da Torre de Babel em Gênesis capítulo 11. Você lembra dessa história? Talvez a gente não consiga perceber isso de imediato na leitura da Torre de Babel, do texto que nos conta a história da Torre de Babel, mas o que nós vemos naquela história, irmãos, é o esforço de algumas pessoas em construir uma cidade cuja torre chegasse até o céu, uma, entre aspas, casa que chegasse até Deus. Veja, por mais que a intenção daqueles construtores da torre não fosse necessariamente agradar a Deus, a sua intenção é bem clara. Nós queremos que o nosso nome seja célebre, porque nós alcançamos a Deus através dos nossos esforços, através da torre que nós construímos. Mas não é apenas isso que nós vemos na palavra, irmãos. O salmista diz que se não for o Senhor a edificar a casa, nós estamos trabalhando em vão. E quando nós olhamos para todo o processo da construção da religiosidade, da espiritualidade do povo de Deus no Antigo Testamento, a despeito de toda a lei, a despeito da orientação e da repreensão do Senhor, a despeito da presença de Deus em meio ao seu povo, o que nós vemos, irmãos, são reis, profetas, sacerdotes e todo o povo construindo uma casa que não era agradável a Deus. É só ler o Antigo Testamento e você vai perceber isso. Ou seja, é possível e perfeitamente possível tentar construir uma casa para Deus e sermos movidos pelo engano do nosso coração. E, infelizmente, muitos ainda continuam tentando fazer isso. Muitos tentam construir uma casa do Espírito, uma casa espiritual, uma igreja que seja agradável a si mesmo e não necessariamente agradável a Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. Como nós podemos ser
a casa do Espírito que agrada a Deus. Irmãos, ser uma casa espiritual que agrada a Deus é era uma realidade muito especial para os leitores originais da primeira carta de Pedro, queridos. Isso porque ela foi endereçada a irmãos, a crentes, cristãos que estavam em algumas das regiões mais distantes do Império Romano. E lá, eles enfrentavam a perseguição, o sofrimento, num local que era muito difícil de viver a fé. E numa realidade de sofrimento como essa, irmãos, nada poderia ser mais encorajador, nada poderia ser mais animador para aquele povo do que descobrir que nós somos as pedras vivas que edificam a casa do Espírito, a casa espiritual. Não é isso que o apóstolo Pedro nos afirma no versículo 5? Vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. O contexto daquilo que o apóstolo Pedro nos mostra aqui, irmãos, remete, obviamente, ao tabernáculo, ao templo do Antigo Testamento, o lugar da habitação de Deus. E veja, irmãos, como isso é extremamente importante. Toda a teologia bíblica, toda a mensagem da Bíblia está entrelaçada com a realidade de um Deus que habita em meio ao seu povo, irmãos. E que esse é o objetivo central do que Deus deseja para o seu povo: manifestar a sua gloriosa presença entre aqueles que o amam. E isso é tão importante para Deus, queridos, que Ele resolveu dar um dos nomes do seu Filho encarnado para demonstrar a importância da sua presença. O seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E esse é o grande consolo que Pedro apresenta para aqueles que sofrem, para aqueles que experimentam a perseguição. Nós, como pedras vivas, somos a casa do Espírito. A igreja é o lugar da habitação do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, que nos redimiu para a sua própria glória. Nós somos o lugar que o Senhor escolheu para manifestar a sua presença e para manifestar o seu nome. Mas agora, não mais como uma casa feita por mãos humanas, não mais uma casa construída com tijolos, agora uma casa do Espírito. Pedro estava falando de pessoas, irmãos. A comunidade dos crentes é retratada por Pedro como um templo, não um edifício de pedras literais, mas como o lugar da habitação terrena de Deus pelo Espírito, o lugar da verdadeira adoração. Quando nós nos encontramos, irmãos, nós precisamos nos ver como um templo para adorar a Deus. Não mais como indivíduos solitários, não mais como pedras largadas num terreno baldio deste mundo mau, ou como se cada um de nós fosse um templo. A imagem que Pedro nos apresenta aqui, queridos, nos faz enxergar é que nós somos organizados pelo próprio Deus para juntos formarmos a casa do Espírito. Cada um de nós colocado em algum lugar dessa casa espiritual com o objetivo de sermos sacerdócio santo, que oferece sacrifícios aceitáveis a Deus. Por isso, se nós queremos que isso seja verdade em nossa vida, em nós como igreja, então, queridos, em primeiro lugar, nós precisamos de fato ser sacerdócio santo. Precisamos ser sacerdócio santo.
No versículo 5, o apóstolo Pedro nos diz que nós somos edificados, casa do Espírito, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo. Irmão, ser um sacerdote de Deus é uma vocação de toda a humanidade. Nós fomos criados por Deus para sermos sacerdotes de Deus. Desde o Éden, irmãos, o Senhor nos entregou à humanidade a responsabilidade de conduzir toda a criação à adoração. Quando Deus chama Adão para o serviço de cultivar e guardar o jardim, irmãos, lembram disso? O Senhor não estava falando com Adão apenas a respeito de trabalho, queridos. Deus estava falando essencialmente de adoração. Essas palavras cultivar e guardar são exatamente as mesmas palavras usadas para as funções dos sacerdotes lá em Levítico. Cultivar e guardar. Adão deveria ser aquele que conduz a adoração de toda a criação. No entanto, queridos, algo aconteceu. E por causa da queda, os seres humanos tiveram a sua responsabilidade sacerdotal completamente distorcida pelo pecado. Por causa da queda, queridos, nós nos tornamos adoradores da criação, esquecendo o Criador. Veja, os seres humanos continuam exercendo o seu sacerdócio, mas agora, por causa do pecado, tornaram-se sacerdotes dos ídolos. Acontece que, por causa da graça de Deus, Jesus nos resgata desse sacerdócio idólatra. Somos feitos em Cristo sacerdócio santo, e todo verdadeiro cristão, irmãos, é um sacerdote. Um dos ensinamentos mais preciosos da palavra para nós, queridos, é aquele que afirma o sacerdócio universal de todos os crentes. Isso quer dizer que todos nós, irmãos, somos sacerdotes, não apenas uma classe especial de pessoas, aqueles que vestem terno e gravata no domingo. Não apenas aqueles que foram chamados para um serviço específico. Não apenas aqueles que foram chamados para serem ministro da palavra e dos sacramentos. Todos nós, queridos, em Cristo, temos o nosso sacerdócio resgatado da idolatria. Em Cristo nós somos os sacerdotes do Rei. Em Cristo nós somos constituídos uma nação de sacerdotes santos para o Senhor. Isso quer dizer, queridos, em primeiro lugar, que todos nós temos igual acesso a Deus. Eu sei que tem um monte de piadinha a respeito disso, né? Não, pede para o pastor orar, que ele está mais perto, né? Ele fala melhor com Deus. Pede para o pastor orar, porque ele tem assim uma comunhão mais íntima, e a oração dele é mais forte, mais poderosa, né? Pede para o pastor orar, porque ele é pago por... Não, essa parte não entra. Queridos, nós temos um único sumo sacerdote, o Senhor Jesus. E todos nós temos nele acesso a Deus. Todos nós devemos ter um relacionamento com Deus, queridos, e um relacionamento de proximidade, de quem recebeu um acesso e desfruta desse acesso. Irmãos, é ao Senhor que nós devemos recorrer quando as coisas apertam na nossa vida. Quando a depressão chega, antes de mais nada, clame ao Senhor. Quando a ansiedade arrebata o coração, clame pelo Senhor. Se o diagnóstico não for favorável, ora. Se a tristeza e o luto tomam conta, peça ao Senhor a alegria do Espírito. Ore. Fale com Deus, busque o Senhor. Jesus morreu para que você tivesse acesso ao Pai. E
todas as vezes que nós deixamos de orar, que nós deixamos de buscar o Senhor, queridos, nós estamos menosprezando um dos motivos pelos quais Jesus morreu. Nós estamos dizendo para Jesus que Ele verteu o seu precioso sangue inutilmente. Então, ore, busque o Senhor, clame pela presença dEle, ore por você, ore pelos seus irmãos, ore pela sua igreja, ore pela nossa nação, ore, clame para que a presença dEle se manifeste na igreja. Mas não é só isso, irmãos. O sacerdote também tem a responsabilidade de servir o Senhor pessoalmente. Se tem uma coisa da qual nós, queridos, não podemos reclamar, é que nós frequentamos uma igreja que trabalha, e trabalha muito, não é verdade? Uma boa parte dos irmãos, dos membros da igreja, estão engajados em algum departamento da igreja, realizando alguma coisa em favor da igreja, em favor do Senhor, servindo outras pessoas através dos seus dons, dos seus talentos, daquilo que o Senhor concedeu. E se isso não é verdade a seu respeito, então o meu conselho para você é: comece a servir, porque não existe sacerdote desocupado, não existe sacerdote sem serviço. Mas será que você já começou a ver a si mesmo como um sacerdote a serviço do Senhor, onde você estiver? Um sacerdote nunca deixa o seu sacerdócio. Ele só mudava o lugar de trabalho. Você é um sacerdote onde você está. No seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Você não serve o Senhor aos domingos e o seu patrão de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Seu serviço é exclusivo do Senhor. Você pode até deixar o seu patrão pensar que você trabalha para ele. Então faça o seu trabalho com a maior excelência possível, porque você não está trabalhando para o seu chefe, você não trabalha para ganhar dinheiro, você está servindo o seu Deus como sacerdote santo. Além de desfrutar do livre acesso a Deus através da oração, além de servir o Senhor, um sacerdote era alguém que apresentava sacrifícios em favor de outras pessoas, não é verdade? Essa talvez seja a parte que a gente mais lembra dos sacerdotes, né? Aqueles que sacrificavam em favor do povo. Mas deixa eu te perguntar, é possível que hoje, na nova aliança, você possa apresentar um sacrifício em favor de alguém? É evidente que não. Jesus é o sacrifício santo e definitivo. No entanto, queridos, nós continuamos tendo essa função. A função de apresentarmos um sacrifício. E como é que nós podemos cumprir a função de apresentarmos sacrifícios em favor dos outros? Só tem um jeito: levar outros a receberem o sacrifício definitivo de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus. Ser sacerdote, irmãos, implica na proclamação de que só o sacrifício de Cristo pode nos levar à presença de Deus. Ser sacerdote, queridos, implica contar para todo mundo que você conhece que só o sacrifício de Jesus pode nos perdoar dos nossos pecados e nos livrar da morte, do inferno, da ira vindoura. Isso é ser sacerdote, irmãos. É a consciência radical de que nós somos integralmente do Senhor. Nós temos acesso à sua presença, nós servimos a Ele e nós apresentamos o sacrifício de Cristo a outras pessoas. Veja bem, você reparou que a metáfora da edificação implica em 2 projetos de construção? É sim. São 2 projetos de construção.
Ao mesmo tempo que os crentes são edificados à casa do Espírito, existem alguns tentando construir um outro projeto. E como é que nós vemos isso? No versículo 4, o apóstolo Pedro nos diz que os homens construtores rejeitaram a pedra que vive. Rejeitaram Jesus no seu projeto de construção. E mais tarde, no versículo 7, que nós não lemos, o apóstolo Pedro vai fazer uma referência ao Salmo 118, que nós lemos durante a liturgia, dizendo: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Existem muitos construtores por aí, irmãos. Enquanto o Senhor está construindo a casa do Espírito, embasado na pedra viva, alguns construtores examinaram Jesus e acharam que ele era inapropriado para o projeto que eles estavam desenvolvendo. Pedro está fazendo uma referência aos judeus, queridos, que mesmo tendo recebido toda a revelação, mesmo tendo recebido a lei, a aliança, a presença de Deus, mesmo que deles tenha vindo o Messias, mesmo que a eles tenha sido manifestos os oráculos de Deus, ainda assim, eles rejeitaram a pedra viva para construírem as suas próprias casas. Veja, irmãos, mesmo com todos os privilégios da antiga aliança, os construtores rejeitaram Jesus. E com isso, estão até hoje tentando construir uma casa para ser a habitação de Deus. Mas, irmãos, isso também é verdade a respeito de muitas outras pessoas. Não apenas dos judeus na antiga aliança, não apenas dos judeus do primeiro século, isso é verdade até mesmo entre aqueles que se dizem crentes. É perfeitamente possível tentar construir uma casa de adoração a Deus, baseado nos nossos próprios esforços. No entanto, essa casa que rejeita a pedra viva não é aceita por Deus. Entenda, quando o sacerdócio não é santo, os sacrifícios são carnais e desprezados por Deus. Não é a casa do Espírito, mas o templo da nossa idolatria. Não é um sacerdócio santo, é um sacerdócio de ídolos. É impossível agradar a Deus construindo uma casa que seja do seu gosto, do nosso jeito. A casa vai ser do jeito de Deus e do gosto de Deus, ou ela não vai ser a casa do Espírito que agrada a Deus. Irmãos, nós somos sacerdotes do Senhor, não de nós mesmos, não dos ídolos, não dos falsos deuses, sacerdotes do Senhor. E como sacerdotes santos, queridos, em segundo lugar, nós precisamos oferecer sacrifícios espirituais. O versículo 5 continua e o apóstolo Pedro nos diz que nós somos edificados, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. No Antigo Testamento, queridos, a função mais básica do sacerdote era aquela de oferecer sacrifícios a Deus de acordo com o sistema sacrificial da antiga aliança que o Senhor estabeleceu. O conceito de oferecer sacrifícios está no centro da adoração do Antigo Testamento. Desde o início, começando lá com Caim e Abel, o povo de Deus levava as suas ofertas a Deus como sacrifício. Mas veja, queridos, nós somos um tipo diferente de sacerdócio, não é verdade? Um sacerdócio santo, um sacerdócio espiritual. Nesse sacerdócio, queridos, cada crente é chamado para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. O que não quer dizer que esses sacrifícios espirituais sejam imateriais ou invisíveis. Ainda que nós, queridos, não ofereçamos mais sacrifícios de animais, isso não quer dizer que os sacrifícios que
nós oferecemos são menos reais. Na verdade, são ainda maiores e mais visíveis. Nós temos a tendência, irmãos, em falarmos das coisas espirituais como se elas fossem simulações da realidade. Parece verdade, mas não é. Eu vou explicar isso com alguns exemplos. Quantas vezes você já ouviu alguém orar ou dizer: Deus, nós estamos aqui prostrados diante do Senhor, e estava todo mundo de pé ou sentado? Queridos, se nós queremos ser bíblicos, a gente também precisa ser bíblico com relação à nossa postura também. O povo de Deus, na palavra, quando se prostrava, se ajoelhava de verdade. Muitas vezes com o rosto no pó, testa no chão. Estar prostrado em pé não existe. A postura física simboliza a postura do coração. Ah, pastor, mas nós estamos prostrados no coração. Gente, isso não existe. Estar prostrado é estar de joelhos, com o rosto no chão. E se você não consegue, por uma condição de saúde, o seu joelho já não aguenta mais, não tem problema, está tudo bem. Você não precisa se penalizar por conta disso, mas estar prostrado implica estar fisicamente prostrado. Ou então, daqui para frente, quando quem estiver conduzindo a liturgia falar assim, você pode se colocar em pé, a pessoa pode ficar sentada e falar assim, eu estou em pé no coração. Ou então, quando alguém te pedir, agora você pode se assentar, você pode ficar de pé e falar, eu estou sentado no coração. Outro exemplo, jejum. A Bíblia fala sobre jejum, não fala? E fala sobre jejum no contexto, eu vou falar exatamente disso. E fala de jejum no contexto da nova aliança, não é verdade? E o que é o jejum? Jejum é abster-se do alimento para buscar o Senhor. Mas é isso que acontece quando nós vamos jejuar? Eu acho que não, né? A gente inventou no século 20 e 21 um tipo seletivo de jejum, irmãos. Jejum de celular, jejum de WhatsApp, jejum de chocolate. Irmãos, desculpa, mas isso não é jejum, não. Se você precisa fazer jejum de celular, é porque o seu celular ocupa uma posição na sua vida que beira a compulsão. Algo doentio. Da mesma forma, queridos, sacrifícios espirituais não são sacrifícios imateriais. Não são sacrifícios invisíveis que nós fazemos no coração. Sacrifícios espirituais, queridos, são as coisas que nós oferecemos a Deus, movidos pelo Espírito, e estes sacrifícios precisam ser bem visíveis. Tudo o que nós oferecemos a Deus como resultado da operação do Espírito em nós, queridos, são sacrifícios espirituais que Pedro está falando. Ou seja, a mudança do nosso comportamento como resultado da transformação do nosso coração, isso é um sacrifício espiritual. Um testemunho eficaz do Evangelho é um sacrifício espiritual. O culto é um sacrifício espiritual. A dedicação no serviço é um sacrifício espiritual. Dizimar e ofertar são sacrifícios espirituais. Dedicar tempo de oração é um sacrifício espiritual. Participar da vida da igreja é um sacrifício espiritual. Trabalhar com excelência lá no seu emprego é um sacrifício espiritual. Se dedicar para conhecer mais a palavra é um sacrifício espiritual. Educar seus filhos no temor do Senhor é um sacrifício espiritual.
tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, como um resultado da operação do Espírito em nós, são sacrifícios espirituais. Mas se os únicos sacrifícios que você apresenta diante de Deus são imperceptíveis até para você mesmo, então é porque eles não são sacrifícios aceitáveis a Deus. A nossa vida deve ser um sacrifício espiritual, irmãos. Mas entenda, esses sacrifícios espirituais não estão apoiados no nosso próprio mérito. O apóstolo Pedro nos diz, na continuação do versículo 5, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Veja o que Pedro nos diz, irmãos, os nossos sacrifícios espirituais são agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, é impossível fazer muitos sacrifícios e ainda assim estes sacrifícios, é possível fazer muitos sacrifícios e estes sacrifícios não serem do agrado de Deus. Justamente porque eles não foram feitos por meio de Jesus. Se nós oferecemos nossos sacrifícios a Deus com base no nosso próprio mérito, queridos, Deus responderia aos nossos sacrifícios da mesma maneira como reagiu a Israel, quando o povo violava os termos da aliança. Eu não os posso suportar. Eu não aguento mais as festas, os sacrifícios, os dias santos de vocês. Tentar oferecer sacrifícios espirituais a Deus baseados no nosso próprio mérito, queridos, é tão repugnante para Deus quanto eram os sacrifícios do Antigo Testamento, sem o temor do Senhor. É exatamente por isso, queridos, que às vezes Deus olha para nós e diz: eu não suporto os dízimos de vocês. Eu não suporto a cantoria de vocês. Eu não posso tolerar as orações de vocês. O comportamento ético de vocês é baseado em moralismo. O conhecimento teológico de vocês serve apenas para alimentar o ego de vocês. Eu já não os posso suportar. O que torna, irmãos, os nossos sacrifícios preciosos aos olhos do Senhor são de fato agradáveis a Deus, é porque eles são oferecidos por meio de Jesus Cristo. Os nossos sacrifícios de louvor são levados para o Pai por meio do nosso sumo sacerdote, que santifica a nossa adoração. Sem Jesus, queridos, nenhuma adoração é aceitável diante de Deus. É Cristo que torna a nossa adoração aceitável e agradável ao Senhor. E por que isso acontece? Apesar dos sacrifícios serem oferecidos a Deus, Jesus faz parte desta casa do Espírito. Juntamente com os crentes, as pedras vivas, o Senhor Jesus, como a pedra viva, a pedra fundamental, a primeira, a mais importante dessa habitação de Deus. Irmãos, nós somos feitos casa do Espírito. Mas sem Cristo, esse templo não existiria, essa igreja não existiria, este sacerdócio não existiria, mesmo que nós fôssemos muito religiosos, bem intencionados e muito corretos. Sem Jesus, não existe a casa do Espírito. Por isso, ofereça sua vida. Tudo o que você é e faz como sacrifício espiritual, mas faça isso por meio de Jesus Cristo. Concluindo, queridos, nós somos as pedras vivas que, conectados com a pedra viva, somos edificados como casa espiritual, a igreja, a casa do Espírito. Quando nós estamos em Jesus, queridos, nós estamos sempre transformando a nossa vida, provando de grandes transformações. Como pedras vivas, queridos, nós abandonamos todo empecilho, tudo aquilo que atrapalha a verdadeira comunhão. Nós, como pedras vivas, desejamos a Cristo ardentemente. E nós, irmãos, como pedras vivas, nos achegamos continuamente a Jesus. Como crentes, irmãos,
nós precisamos viver de fato como sacerdotes santos. E por meio de Cristo, oferecermos sacrifícios espirituais a Deus. Só assim, irmãos, nós podemos ser a casa do Espírito, a igreja que agrada a Deus. E que assim, Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Se você puder, eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar para encerrarmos o nosso tempo de culto, mas também pedindo para que o Espírito Santo de Deus aplique a verdade da palavra no nosso coração. Oremos, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. E Deus, nós sempre ficamos muito impactados com a verdade, com a glória da tua palavra. E nós pedimos, Pai, para que o Senhor continue a ministrar nas nossas vidas, no nosso coração, toda a verdade. Pai, opera em nós, para que nós possamos viver esse sacerdócio santo. Opera em nós, ó Deus, para que nós possamos de fato apresentarmos sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor por meio de Cristo. Opera nas nossas vidas, para que em tudo que somos e tudo que fazemos, nós possamos viver para adorar o Senhor. Fala ao nosso coração, nos transforma a realidade do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa igreja, da nossa vizinhança, para que em todos estes lugares nós possamos exercer o nosso sacerdócio. Opera, ó Deus, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre você, que em todo tempo você possa perceber o amor de Deus sendo derramado sobre a sua vida. E que mesmo em meio às lutas, às dores e às dificuldades, o consolo do Espírito Santo se faça presente, de tal forma que você se alegre em Deus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor volte o seu rosto para você e te dê a paz. Que o seu favor seja contigo, com a sua família, com seus filhos e com os filhos dos seus filhos e com os filhos dos seus filhos. Que a presença do Senhor se manifeste a você, que Ele esteja diante de você para te guiar, que Ele esteja atrás de você para te encorajar, que Ele esteja ao seu lado para te fazer companhia, que Ele esteja ao redor de você para te proteger, que Ele esteja dentro de você para te transformar e nutrir. Que nessa semana o Senhor seja por você a bênção de Deus Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Santo Consolador seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.